Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 31 de março de 2024, 8 horas da manhã no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um ataque com drones e mísseis russos contra o território ucraniano, particularmente contra o oeste da Ucrânia, com a cidade de Lviv. Mais uma vez, os caças poloneses levantaram voo para a iminência de um míssil talvez entrar no território polonês, mas desta vez não aconteceu, né? Como é normal nesses casos, a maior parte dos mísseis e drones foi derrubada pelos ucranianos, mas alguns alvos foram atingidos. Infelizmente, tivemos mortes, inclusive de civis, em algumas regiões, né? Continuam as operações do Corpo Voluntário Russo, da Legião Liberdade da Rússia e do Batalhão Sibéria em Belgorod. Mais uma noite quente lá para os habitantes de Belgorod. E teve uma notícia, uma coisa estranha, um raio vermelho para o céu na cidade de Nizhnevartovsk, que fica bem no centro da Rússia. Ninguém sabe muito bem o que é aquilo ali. Pode ser um teste de alguma arma laser, alguma coisa assim, ou pode ser também usina nuclear com problema, né? A linha de frente não teve nenhuma novidade de ontem para hoje, mas a gente tem algumas coisas muito curiosas. Por exemplo, o embate entre um drone terrestre russo com drones aéreos ucranianos, um preview do que deve ser uma guerra do futuro, né? Drone lutando contra drone no final das contas. Os russos dizem ter desbaratado uma nova célula do ISIS no Daguestão, que estava se preparando para fazer mais um ataque terrorista na Rússia, né? Tem algumas evidências disso, mas a gente não sabe até onde isso daí é verdade, né? E continuam, lógico, com o esforço de tentar ligar o ataque do Crocus City Hall com a Ucrânia, mais uma vez sem nenhuma lógica nisso daí. O Putin assinou um decreto para iniciar a conscrição de 150 mil soldados no exército russo. É o serviço militar obrigatório lá da Rússia. Em tese, esse pessoal não deve ir lutar na guerra. É apenas para treinamento, o serviço militar, como tem aqui no Brasil também, né? Mas é sempre uma possibilidade, lógico. Com aquela decisão de mandar os veículos decomissionados, a França vai mandar centenas de blindados para a Ucrânia e mais um monte de equipamento, um enorme pacote de ajuda francês está chegando na Ucrânia nessas próximas semanas. É uma excelente notícia isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rombo Programado para Taxar, Joaquim Teixeira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só para avisar vocês, hoje eu estou retornando para o Rio de Janeiro. Amanhã os vídeos já devem estar no meu ciclo normal de produção, né? Bom, falando sobre a situação aqui na Ucrânia, como vocês podem ver, teve mísseis e drones atingidos em várias posições aqui. Aqui nessa região de Bila Tservka teve um prédio residencial que foi atingido, infelizmente morreu gente, inclusive. Foram dos 11 drones Shahid lançados, 9 foram derrubados. Foram lançados também 14 mísseis RA-101-555, são mísseis de cruzeiro. Desses 14 mísseis, 9 foram derrubados, ou seja, 5 atingiram o alvo, e também um Iskander e um Ra-59 que não foram interceptados e, portanto, também atingiram os alvos ali, né? A Força Aérea Polonesa chegou a colocar os jatos no ar, né, lá na Polônia, porque mais uma vez a gente teve aqui mísseis passando perto da fronteira polonesa. Dá para ver aqui nesse mapa, né? Mas passou perto da fronteira polonesa, mas dessa vez não chegou a entrar na fronteira, né? Dá para ver aqui que boa parte dos mísseis foi direcionada a Lviv, Ivano-Frankivsk e, enfim, em outras cidades aqui no oeste da Ucrânia. Hoje a gente tem mais um tradicional incêndio russo que aconteceu numa fábrica de processamento de peixe lá em Moscou. E segundo estão dizendo, a causa, a suspeita é que tenha sido um crime isso daí, ou seja, alguém botou fogo nessa instalação, e a culpa são migrantes do Tajiquistão, né? Desde que teve o atentado no Crocus City Hall, tem havido uma perseguição muito grande contra migrantes lá na Rússia, né? Contra pessoas que vêm principalmente ali das ex-repúblicas soviéticas na Ásia Central, Tajiquistão, enfim,
e agora parece que o pessoal botou fogo de propósito por conta disso daí. Bom, mais um tradicional incêndio russo lá em Moscou, né? Em Belgorod continuam as ações da Legião Liberdade da Rússia, do Corpo Voluntário Russo e do Batalhão Sibéria. Aqui dá para ver a defesa antiaérea agindo. Mas dá para ver também que alguma coisa atingiu o alvo ali, né? Aqui seria um prédio que teria sido destruído lá por um desses mísseis. Ou seja, continuam as ações ali daqueles grupos russos na região, e tiraram inclusive uma foto aqui, inclusive junto com os voluntários, Corpo Voluntário Polonês. Eles mandaram aqui uma imagem dizendo que dos primeiros dias da formação do Corpo Voluntário Polonês, seus soldados estiveram ombro a ombro com soldados do Corpo Voluntário Russo. Nós continuamos fazendo as missões de combate e vamos mover adiante em direção à vitória, né? Não está claro aqui se esse Corpo Voluntário Polonês está ajudando o Corpo Voluntário Russo lá em Belgorod, mas eles têm algum tipo de cooperação aqui, isso está claro por essa declaração, né? Bom, em Nizhnevartovsk, é uma cidade bem no centro da Rússia aqui, tá? Fica bem no meio mesmo da Rússia aqui. Aconteceu esse fenômeno que ninguém sabe muito bem o que é isso daqui, mas as pessoas estão vendo um grande clarão aqui em direção ao céu, tá vendo? Em alguma região aqui, um grande clarão aqui em direção ao céu, né? Não se sabe exatamente o que é, a imagem que tem é essa daqui, mas realmente não dá para saber que tipo de coisa é isso daí. Isso pode ser o teste de algum laser contra satélites e coisa e tal, pode ser. Para quem viu aquele seriado Chernobyl na HBO também, né, meio assustador aquilo. O seriado Chernobyl mostrava também que quando o reator da usina explodiu, o que aconteceu foi justamente um clarão desse assim em direção ao céu, né? As pessoas na vilarejo ali próximo viram isso. Enfim, não sabemos o que é isso daqui, é apenas uma curiosidade. Os ucranianos conseguiram derrubar um drone Shahid russo da última versão deles. Eles agora têm uma pintura de camuflagem, uma pintura escura para ficar mais difícil de serem detectados à noite. E tem também uma pintura que absorve ondas de radar, né? E é muito raro você conseguir abater um Shahid assim inteirinho, né? Ele não explodiu, não quebrou. Ele acabou pousando direitinho ali num campo. Então isso daqui vai ser muito útil para os ucranianos para fazer engenharia reversa, entender como é que ele funciona, o que tem de novidade ali, né? Conseguiram fazer essa derrubada desse drone ali, né, nesse último ataque que aconteceu contra a Ucrânia. Isso daqui é uma outra coisa muito curiosa, né? Os russos parece que jogaram um monte de manequins com roupas cor de abóbora no rio de Dnipro, ali próximo a Krink, né? E que coisa estranha, por que isso, né? Jogar manequins com roupa e coisa e tal. Imagina-se que eles queriam enganar os ucranianos, né? Que os ucranianos achassem que fossem soldados russos ali, e daí fizessem bombardeio contra esses soldados, lançassem drones ou lançassem peças de artilharia, e aí os russos poderiam fazer uma contrabateria, né? Um fogo de contrabateria para tentar atingir essas artilharias ucranianas que ficam na margem direita do rio Dnipro, né? Só que, evidentemente, é muito estranho isso aqui, tá vendo? Isso aqui também é barco com, se você olhar aqui, ó, também tem barco com manequins. Isso daqui são manequins, não são pessoas de verdade, né? Ou seja, os russos colocaram aqui, não dá para entender muito bem se eles achavam que os ucranianos iam acreditar que isso daqui é gente de verdade, coisa e tal. Muito estranha essa história aqui. Isso daqui é uma mensagem dos russos que estão ali em Krink reclamando que ninguém mais dá atenção para eles, né? Olha só o cara falando aqui. Centro administrativo de Kherson, olá todo mundo. Alguma coisa está me alarmando, é o fato que todo mundo ficou silencioso sobre Krink. Todo dia nossos irmãos morrem lá nesse vilarejo, tentando retomar o vilarejo e tentam atingir a gente com tudo que é possível. Sim, já tem áreas com a maior ações muito grandes, mas nada está funcionando e não sei o que lá. E no final ainda complementa com Odessa está esperando e coisa e tal, mas assim, por que ninguém mais fala sobre Krink? Porque você lembra, né? O Shoigu falou para o Putin que Krink já tinha sido tomado. Então como é que vão falar sobre Krink se Krink já foi tomado, né? Só que não foi, né?
e continuam morrendo russos ali já há um bocado de tempo. Engraçado essa coisa, como que a burocracia russa acaba facilitando a morte dos russos ali na linha de frente, né? Bom, os russos estão tentando um ataque muito forte contra Semenívica, uma insurgência de porcos, estão tentando entrar como um dilúvio ali em Semenívica, né? A gente sabe que Semenívica é nessa região aqui, é próximo de Avdíivka, aqui Semenívica é aqui. Os russos estão tentando avançar por aqui, tentando tomar o sul de Semenívica. Não conseguiram avançar ainda, mas é lógico, é uma coisa urgente isso daqui, é uma coisa importante isso daqui, né? Bom, algumas imagens interessantes da linha de frente. Isso daqui é um BMP-3 russo, né, um blindado de transporte de pessoal, que foi destruído por um FPV de $400 ali na região. Dá para ver aqui o FPV batendo nele e aparentemente ele estava com munição dentro dele, estava com explosivos e acabou explodindo todo o BMP, né? É realmente incrível como que um veículo de milhões e milhões de dólares acaba sendo destruído por um drone de $400, né? Aqui um exemplo ainda mais curioso, que é um robô terrestre russo, né? Um drone russo terrestre, é um mini tanque não tripulado. Então os russos agora estão usando esse tipo de dispositivo. Os ucranianos têm alguns desses também, tá? Mas aqui estão usando a linha Avdíivka. Então repara, é uma base que anda como um tanque e uma metralhadora aqui em cima, ó, e virou uma guerra de drones. Olha só. Olha só, o dronezinho ucraniano vem aqui e foi lá e destruiu o tanquezinho russo, né? Então é um drone destruindo outro drone. E dá para ver que, na verdade, nessa coisa aqui, tem vários drones ucranianos andando por aqui. Aqui tem um outro drone chegando aqui também. O dronezinho russo acabou ficando realmente totalmente destroçado aqui. Tem outro, né? Tem um aqui, outro aqui. Destruiu o outro drone ali também. Ou seja, nessa batalha aqui particularmente, os drones ucranianos ganharam, né? Os dois dronezinhos terrestres russos foram para o saco. Mas é curioso ver justamente essa evolução da guerra, né? Você vê agora que é um drone lutando contra outro drone e destruição de um drone contra outro drone. Curioso isso. A Astra Intel traz aqui uma visualização do que aconteceu na linha de frente de ontem para hoje, mas eu vou adiantar para vocês que não teve nenhuma mudança aqui. Fala aqui em Orlivka, novamente ali na região de Robotny, né? Os russos tentaram avançar 5 vezes, mas falharam, não conseguiram avançar. No fronte de Donetsk, em Novo-Mihailivka, novamente tentaram avançar em Pervomaisk, mas também não conseguiram. Aqui em Avdíivka, eles falam de avanços em direção ao Mansk, mas também nenhum avanço russo. Bakhmut, mesma coisa. Enfim, e Krink continua aqui, os russos tentando retomar Krink sem sucesso, né? O Polevolan lança aqui apenas uma carta deles aqui, justamente falando aqui sobre o Mansk, que é o sul de Semenívica, né, que a gente tinha falado. Os russos têm feito uma tentativa de avanço grande aqui. A área cinza aumentou aqui nessa região, mas os russos não conseguiram avançar ainda. Ainda está em disputa aqui. É lógico, é uma coisa preocupante isso daqui, mas vamos acompanhar aí nos próximos dias como é que fica essa linha aqui, né? De qualquer forma, são avanços bastante residuais, bastante pontuais aqui na região. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra traz vários itens interessantes aqui, né? Ele fala, mais uma vez, como o Zelensky deixou claro que foi a falta de ajuda americana que acabou levando a Ucrânia a ter que ceder em alguns pontos da linha de frente, como, por exemplo, em Avdíivka, e isso ainda está impactando as operações ali, né? Os mísseis russos que ontem destruíram a maior planta térmica em Kharkiv. A gente falou, na verdade, não foi ontem que foi destruído, ontem a gente teve a informação de que a planta foi destruída, o ataque foi no dia 22 de março, né? Isso mostra mais uma vez como o atraso na ajuda americana está degradando a capacidade de defesa antiaérea ucraniana, né? Finalmente eles falam sobre aqueles robôs não tripulados, né? Esses tanquezinhos não tripulados na linha de frente. Parece que um monte está surgindo, tanto ali em Avdíivka quanto em Bakhmut. Os ucranianos têm dado conta disso, mas é um desdobramento interessante isso daí. E fala aqui também como as autoridades russas continuam a escalar a pressão contra os imigrantes depois do ataque lá no City Hall, no Crocus City Hall,
alguns dias atrás, né? E, de fato, hoje a gente tem a informação de que lá no Daguestão, em Maharkala, que é a capital do Daguestão, houve uma grande operação do FSB que bloqueou todo um bairro lá no setor privado da cidade por suspeita de terrorismo, né? Fizeram várias operações aqui e, segundo estão dizendo, conseguiram deter outros especialistas da Ásia Central. Aqui é uma outra operação que eles fizeram também. Aqui, de novo, operação lá em Maharkala. Tá vendo? Botaram fumaça num apartamento aqui. Segundo estão dizendo, eles anularam essa célula terrorista que estava planejando novos ataques na Rússia, né? E lá na Rússia o pessoal anda viajando cada vez mais na teoria da conspiração, né? Na televisão russa eles disseram para as massas que os terroristas que fizeram o ataque lá no Crocus Hall estavam usando substâncias psicodélicas, psicotrópicas. Isso eu não duvido. Esse pessoal costuma mesmo tomar coisas para fazer esse tipo de ataque. Mas além disso tinha chips implantados no cérebro deles para permitir que eles matassem pessoas lá no Crocus Hall. E isso aconteceu porque agora a neurobiologia permite cientistas controlarem pessoas. Então o Elon Musk transformou porcos em pessoas nos seus experimentos. Caramba, esse pessoal realmente está viajando na Neuralink lá do Elon Musk, realmente é impressionante, né? Não falem para o monarca isso. Enfim, aqui o Putin assinou um novo decreto com a conscrição de 150 mil novos soldados russos. Isso daqui, conscrição, é o serviço militar, como tem aqui no Brasil, né? Você que está fazendo 18 anos esse ano de 2024, você sabe, você tem que ir lá no posto de serviço militar e se inscrever e coisa e tal. É esse processo lá na Rússia. Em princípio, esses recrutas não são enviados lá para a operação militar especial que eles chamam, né, para a guerra, mas eles podem acabar sendo usados, por exemplo, na defesa de Belgorod ou de outras cidades russas que não estão diretamente envolvidas com essa guerra, né? Ou seja, sempre tem esse risco dos russos acabarem morrendo mais uma vez ali, né? Aqui tem a tradução da coisa, mas a verdade é que não tem nenhuma novidade aqui, como eu falei. Não é uma coisa, é uma novidade, provavelmente. Todo ano a Rússia faz isso nessa época do ano, né? Bom, a França vai entregar centenas de veículos armados, né, veículos blindados, e uma nova leva de mísseis para o SAMP-T, que é o sistema de defesa antiaéreo francês, que está com a Ucrânia. Ou seja, isso é tudo equipamento antigo, mas que são bons equipamentos que estão funcionando e conseguirá beneficiar a Ucrânia de forma significativa. Nós estamos falando sobre centenas deles em 2024 e início de 2025, né? Como a gente falou alguns dias atrás, a França definiu que coisas que estão sendo decomissionadas, né, abandonadas pelas Forças Armadas francesas, serão enviadas para a Ucrânia. Isso é uma coisa muito positiva, deve vir muito equipamento francês para a Ucrânia aqui. É uma ótima notícia isso, né? E é muito importante também esses mísseis para o SAMP-T. O SAMP-T é mais uma defesa antiaérea que a Ucrânia tem, né, de origem francesa. Segundo os franceses, é o equivalente ao Patriot, né? Então é o Patriot francês. Excelente notícia isso. Isso deve melhorar a situação na linha de frente lá e na Ucrânia de forma geral, na proteção contra esses ataques covardes dos russos, né? Agora, do lado negativo, vem a notícia da Alemanha que o fabricante do Taurus está encerrando a linha de produção do Taurus porque não tem ordem, não tem pedidos do Taurus, né? Infelizmente, o Olaf Scholz se recusa a enviar o Taurus para a Ucrânia com medo de, não, vai escalar a guerra, vai aumentar a guerra. Enfim, um absurdo isso. E, mais uma vez, os franceses falando aqui que nada está descartado sobre a questão de tropas francesas na Ucrânia, então não tem nada definido ainda, mas não tem nada descartado também, né? Bom, segundo o Trent Telenko está colocando aqui, tudo indica que já vieram os ataques americanos agora. Vocês lembram, alguns dias atrás, o Biden assinou mais um pacote de ajuda americano para a Ucrânia. É o primeiro pacote de 2024, né? A gente espera ainda a liberação do Congresso americano para vir o grosso das armas para a Ucrânia, mas já vieram alguns ataques, o que é uma coisa de muita ajuda. Principalmente mostra que agora acabou aquele problema com ataques, que o problema é que não pode enviar ataques porque está escalonando a guerra,
não tem mais esse problema, né? Hackers ucranianos conseguiram fazer um grande ataque de cibersegurança e causaram danos de 12 bilhões de dólares em danos com um ataque contra redes de infraestrutura lá na Rússia, né? Não está muito claro exatamente o que eles fizeram aqui. Essa imagem aqui é só uma imagem que eles projetaram nos computadores lá da Rússia, mas não tem nada de interessante aqui. Bom, uma entrevista interessante com o Budanov, ele falou que existem pelo menos 3 sósias do Putin, eles fazem esse receio, eles fazem essa contagem, fazem esse acompanhamento, e eles estão dizendo que pelo menos tem 3 que a gente sabe que existem, mas podem ter mais, né? E que a Rússia gasta um bocado de dinheiro para manter esse esquema, é um esquema muito caro, esse esquema dos sósias do Putin, né? Que coisa curiosa. E, finalmente, uma empresa aérea turca, a Southwind, foi proibida de voar para a Europa porque continua atendendo localidades na Rússia, né? Sanções estão funcionando, sanções previnem esse tipo de coisa, olha que coisa, né? Por mais que a empresa quisesse continuar lucrando, fazendo negócio com os russos, agora vai perder dinheiro na Europa. Não só ela está proibida de servir destinos na Europa, mas não pode passar com aviões em áreas sobre a Europa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.